Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa e estou aqui para falar com você sobre vários assuntos relacionados aí à tecnologia, à proteção de dados, à segurança da informação e à privacidade. Pois bem, hoje estreia aqui o nosso quadro Resumo de Notícias. A ideia é que toda última sexta-feira do mês nós vamos trazer aí, nós vamos trazer notícias do mundo tech, do mundo do direito digital, para que você fique ligado, porque as notícias que normalmente vamos trazer aqui, muitas vezes elas não vêm aí, não aparecem nessa mídia convencional que você está acostumado. Existem algumas notícias que elas ficam aí na esfera de uma mídia mais especializada. Então, nossa ideia é informar você, que é a nossa missão. A missão do programa Direito e Tecnologia é informar você sobre esse mundo fantástico que é o direito conectado à tecnologia. Para você que está aqui nos ouvindo pelas ondas da rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, você pode ficar à vontade para vir aqui interagir comigo pelo meu Instagram. É o @rafael.luizcosta. @rafael.luizcosta. Eu estou nesse momento fazendo uma live ao mesmo tempo que estou aqui na Vibe Mundial. Então você pode deixar seus comentários, pode curtir, pode inclusive compartilhar e me seguir. Lá você vai ter aí uma série de informações e todos os programas que eu já fiz até hoje aqui na Rádio Vibe Mundial. E para você que está chegando agora, para você que não conhece o meu trabalho, nós temos aqui esse programa Direito e Tecnologia, onde o nosso papel é trazer informações desse mundo conectado e trazer o que tem mais de novo aí acontecendo. Então fique atento, não perca, nós estamos aqui todas as sextas-feiras às 7 horas da manhã, falando com você, atualizando você, te informando e deixando você ciente de como proteger os seus dados. Pois bem, gente, vamos lá. Eu já quero ir direto ao ponto porque eu selecionei uma série de notícias para que vocês fiquem atentos e descubram como que a coisa acontece pelo mundo afora. Muitas das notícias estão relacionadas ao nosso país, mas eu trouxe algumas relacionadas também aos Estados Unidos, por exemplo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com a nossa primeira notícia. Essa aqui, apesar dela não ser aí, não ser desse mês, mas é algo que eu já gostaria de falar com vocês. Inclusive eu estou para fazer uma live só sobre esse tema, porque ele é polêmico e ao mesmo tempo ele é interessante. Celular como garantia. Você já pensou que você pode aí fazer um empréstimo e ter o seu celular como garantia? Como assim? Você vai dar o seu celular? Eu vou entregar o meu celular para alguém, para aquela pessoa que eu estou devendo, se eu não pagar aquele empréstimo que eu fiz? Não, não é bem assim. Na verdade, o celular como garantia, ele prevê através de um aplicativo chamado SuperSim. E esse aplicativo, ele tem um controle absurdo sobre o seu smartphone que bloqueia os recursos do seu celular, ao ponto de deixá-lo só para fazer chamada de emergência. Olhem isso. Pasmem, pasmem. É um aplicativo que ele tem aí o controle sobre o core do seu smartphone e ele pode bloqueá-lo se você não pagar a sua dívida. Então, vamos lá para a notícia como dita, como exposta. A minha fonte aqui é o Tecnoblog e eu vou depois deixar todos esses links aqui nessa live para que você acesse e leia na íntegra, tá?
Então, tenho aqui, ó, Senacom prepara notificação para a Serasa por bloqueio de celulares de devedores. Então, vamos lá. O Ministério da Justiça abriu uma investigação sobre a suposta participação da Serasa e Supersim em bloqueio de recursos por inadimplência. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, ela notificou a Supersim e a Serasa pela suposta participação em bloqueio remoto de celulares. Entendo que, para que esse bloqueio aconteça, o, o app não precisa, a pessoa não precisa estar fisicamente com o seu celular em mãos. Basta que ele faça esse bloqueio remotamente. Ou seja, se você não pagou, o seu celular simplesmente vai ser bloqueado. Então, o Ministério Público do Distrito Federal é o titular dessa ação, né? Ele já está entrando com essa ação após um ofício, né? Então, de acusações sobre violação da Lei Geral de Proteção de Dados e do Marco Civil da Internet. Então, veja, é algo que extrapola aí, no meu ponto de vista, alguns limites, né? Então, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor. Acredito que, além de infringir a, a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil, ainda fere aí o Código de Defesa do Consumidor. Então, o Ministério da Justiça quer esclarecimentos sobre esse assunto. A Supersim diz que tem amparo legal para poder fazer esse tipo de coisa. Polêmico, né, gente? Pois bem, depois vocês aí comentem, eu vou deixar o link aqui, entre, leiam na íntegra, vocês vão ver que é, é bem polêmico o assunto, complexo, nunca visto antes. O smartphone hoje, ele é tudo, né? Ele é tudo. Os documentos que ainda não são digitais serão. E assim vai, né? Pois é isso. É absurdo, mas vamos para a próxima notícia. Uber admite ter escondido vazamento de dados de 50 milhões de usuários. Gente, esse vazamento aconteceu, segundo a fonte Tecmundo, aconteceu em 2016. E a Uber escondeu isso do governo americano para evitar acusações criminais sobre um vazamento de dados que expôs 57 milhões de passageiros e motoristas. Então veja, não foram apenas dados de passageiros, motoristas também tiveram seus dados vazados. Então a empresa ela aceitou a responsabilidade de encobrir a violação de dados. E isso foi revelado em 2017 pela companhia. Eu estou trazendo essa notícia, gente, porque ela veio mesmo à tona no dia 24/7, no dia 24 desse mês. Então, apesar do vazamento ter acontecido lá. O que aconteceu? A Uber ela fez um acordo de não acusação e admitiu que não comunicou à Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos sobre essa invasão ocorrida em novembro de 2016. E a empresa ela concordou em cooperar com a acusação do ex-diretor de segurança Joe Sullivan, demitido da empresa logo após o incidente cibernético. Então, o Joe Sullivan era o diretor de segurança no momento desse vazamento. Óbvio que ele pediu para ir embora, ou ele foi convidado a se retirar. E aí, de acordo com Stephanie Hines, que é a procuradora lá de São Francisco, ela disse que a Uber esperou cerca de 1 ano para relatar a violação de dados. Segundo a agência Reuters, Hines apontou que o acordo feito entre a Uber e a FTC, que é a Comissão Federal de Comércio lá dos Estados Unidos, lá em 2018, para manter um programa de privacidade abrangente por 20 anos. Gente, põe uma coisa na cabeça: dado vaza o tempo todo. O tempo todo. Se você
for analisar e buscar algumas notícias, essas Big Techs, elas têm vários incidentes de vazamento de dados. E olha, vejam, uma Big Tech como a Uber não comunicou. Isso em 2016. Então imagine, ainda em 2018 a Uber teve que pagar aí multas equivalentes a 148 milhões de dólares aos 50 estados dos Estados Unidos e também a capital Washington pela lentidão da divulgação do caso. A empresa não comunicou aí a nova decisão da justiça. Impressionante, né? Bom, vamos lá. Noivos reclamam de instabilidade no site e casei há mais de 40 horas. Bom, no dia 27/7 foi comunicado, foi divulgado pela fonte que eu tenho aqui do G1, que o site iCasei, ele teve aí uma estabilidade por 40 horas. O site iCasei, para quem não sabe, é uma plataforma digital que ajuda as pessoas a organizar os seus casamentos, né? Então, a empresa, no dia 25, ela teve aí uma estabilidade e não tinha nenhuma previsão de retorno, mas ela garantiu que não foi nenhuma invasão, que ela não foi sequestrada e que os dados dos usuários estão seguros. Então, os casais aí que estão com lista de presente, confirmação de presença para as festas, reclamaram nas redes sociais e se preocuparam se o serviço ia retornar. Então, tem relatos aqui assim, ó. Eu e muitos noivos e noivas queremos uma posição para esse transtorno. Isso é brincar com o sonho de todos que acreditam e confiaram no serviço de vocês. Site fora do ar, o telefone não chama e e-mails são e vão. É assim que está escrito, tá? Escrever um perfil no Twitter. Então imagine o transtorno. Você está aí organizando o seu casamento lá pelo iCasei e de repente o site está fora do ar e não há aí nenhuma previsão de retorno, tá bom? Isso, gente, essa notícia, ela veio de novo no dia 27/7. Hoje eu não sei como é que está a situação do site. Estou reportando aqui a notícia. Então, o iCasei, o que diz o iCasei? Desde então, abre aspas, desde então, nossa equipe técnica, em conjunto com a do Data Center, está trabalhando incansavelmente para resolver os problemas o quanto antes. Infelizmente, não temos uma previsão. De novo, notícia reportada lá no dia 27. Bom, vamos para a próxima notícia. Ministro quer que Apple libere atualização para iPhone usar 5G SA no Brasil. Pois bem, gente, o 5G ele já é uma realidade no nosso país. Que maravilha, né? Nós vamos aí perceber o quão rápido é uma tecnologia 5G. Mas o que ocorre? Essa tecnologia ela trabalha em duas frequências, dois padrões. Ela trabalha no non-standalone, que é conhecido como NSA, e o standalone, que é o SA. Só que esse último, standalone, ele é compatível com poucos aparelhos. E geralmente esses aparelhos, eles precisam de atualizações de software para funcionar. E o ministro das Comunicações, Fábio Faria, ele quer resolver isso pessoalmente. Ou seja, o ministro Fábio Faria, ele quer que o iPhone ele seja aí compatível com essa tecnologia standalone. E ele vai pessoalmente até a Apple pedir para que a Apple libere esse update para os iPhones. E ele não vai sozinho. Ele vai também aqui com Carlos Baigorri, que é o presidente da Agência Nacional de Comunicações, a Anatel. Então, deixa eu explicar para vocês o que é standalone. O standalone, ele tem aí um padrão, ele tem, na verdade, uma rede, podemos dizer assim, dedicada
com várias sub-redes que garante uma maior velocidade para quem está utilizando. Então, é uma rede melhor do que a non-standalone. Isso vai garantir ainda mais aí uma maior velocidade. Entretanto, segundo a notícia, essa velocidade ela não é tão perceptível aí aos olhos dos usuários, tá? Então, hoje a tecnologia 5G ela se encontra aí no Distrito Federal, né? Mas é previsto aí que esteja por todo o Brasil até o final de setembro. Essa é a notícia que eu estou lendo aqui, tá bom? Então vamos torcer aí para que o ministro consiga e tenha sucesso lá com a Apple, afinal de contas é uma atualização. Existem outros aparelhos também, fora a Apple, compatível com essa tecnologia standalone. Então, é possível que através de uma atualização, esses aparelhos eles possam receber aí a tecnologia 5G SA. A maioria desses novos já são compatíveis com a tecnologia 5G, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é a 5G SA, que vamos dizer aí que é uma tecnologia 5G turbinada. Ok, vamos para a próxima notícia. Santander fora do ar. Pois é, algumas pessoas aí, quem tem conta no Santander, percebeu uma certa instabilidade essa semana aí, por conta do algum problema no Pix do Santander. Existem relatos que usuários reclamaram aí que o Pix do Santander estava fora do ar. Bom, Santander informou que foi realmente uma instabilidade no aplicativo para o iOS, para o iPhone e para o Android, que aconteceu pela segunda vez essa semana. A minha fonte aqui é TechTudo, ela divulgou essa notícia no dia 28/7 e o Santander admitiu realmente estar sofrendo com instabilidade, mas negou qualquer invasão ou qualquer sequestro de dados ou ataque cybercriminoso. Então, segundo o Santander, foi realmente aí algo relacionado ao app. Há relatos de quem estava navegando pelo computador, pelo Internet Bank, não teve problema. O problema ele estava muito relacionado ao aplicativo. Algumas pessoas relataram ter problemas aí em fazer pagamentos por boleto também, não só Pix, não só transferências em Pix, mas alguns relataram ter problemas com pagamento em boleto. Vamos lá para mais uma notícia. Malware sofisticado é descoberta em placa-mãe da ASUS e Gigabit. Pois bem, indicado pela Kaspersky, Cosmic Strand é um rootkit de UEFI, capaz de entrar em ação antes de o Windows ser carregado. Gente, olha só. Esse malware que eles estão falando, que é um rootkit aqui de UEFI, ele vem conectado, ele vem acoplado de alguma maneira na placa-mãe. Na placa-mãe. Então, veja, se você adquiriu ASUS entre 2020, algum computador ASUS em 2020, pode ser que o seu computador esteja com esse malware. Então, a praga ela não explora nenhum meio novo para contaminar a máquina. Porém, ela segue um caminho um pouco comum. Em vez de contaminar o Windows diretamente, ela se aloja no firmware da placa-mãe, como eu disse. O que que esse rootkit faz? Ele simplesmente explora uma vulnerabilidade entre a placa-mãe e o sistema operacional. E isso é difícil de combater porque é físico. Assim, como assim é físico, Rafael? É físico porque está na placa-mãe. Você precisaria atualizar a placa-mãe do seu computador, firmware na verdade, o firmware da placa-mãe do seu computador, para conseguir se livrar dessa praga. Não é tão simples, não adianta formatar o computador que não vai resolver o problema. A Kaspersky ainda relata que esse vírus, essa praga, ela está aí
rondando desde 2020 e ela está utilizando esses computadores para minerar criptomoedas. Então veja, para quem não sabe, criptomoedas ela depende de um forte processamento de dados, supercomputadores, para que possam aí ser mineradas. Então, existem aí pragas que exploram isso para minerar criptomoedas. Então, eles criam uma botnet, uma rede de computadores zumbis para fazer isso. Olha só que coisa, né? Então, aí você pensa, como me proteger disso? Aqui não é tão simples. Aqui você, de fato, precisaria ter aí um conhecimento mais amplo. Vamos para a próxima notícia. Senacom descontinuou o serviço de 180 operadoras de telemarketing. Bom, de acordo com a Senacom, tais abordagens de ações de marketing são, em sua maioria, realizadas com dados obtidos de maneira ilegal. E esse assunto dá destaque para a não observação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pois bem, segundo a Senacom, essas empresas de telemarketing, elas simplesmente obtêm os dados de maneira ilegal, sem ter o consentimento do titular dos dados. E aí, de repente, elas começam a te ligar e você nunca deu consentimento, nunca forneceu dados para essa empresa. É claro que eu estou falando aqui, nunca aconteceu com você. Nenhuma empresa de telemarketing entrou em contato com você sem que você tenha dado os dados, né? Então, gente, talvez uma possibilidade remota. E qual que é a medida da Senacom? Ela terminou as atividades, encerrou as atividades dessas agências de telemarketing com uma multa de R$ 1.000 por dia para quem contrariar, que pode ser elevada até 13 milhões por instituição. A secretaria ainda informou que vai fornecer um canal de reclamações e denúncia para que os fornecedores informem se as empresas suspensas continuarem com as ações ilegais. Bom, esse link estará na descrição dessa live e você pode entrar aí e ver aí quais são as empresas que entraram aí na mira da Senacom. É importante, né? Bom, e nossa última notícia, a LGPD. Bom, o fato é que existe aí uma estatística de que os órgãos federais, eles apenas 2,9% estão totalmente adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. É o que revela aí uma recente auditoria do Tribunal de Contas, e eu estou lendo isso daqui pela fonte da LGPD Brasil, que buscou isso na fonte Olhar Digital. Então, considerando aí 2 anos após a implementação da LGPD, ainda é perceptível que os órgãos federais eles não estão completamente adequados à LGPD, ou às vezes nem estão observando. E isso é triste, né? E por que é importante trazer isso? Porque com a guerra na Rússia e na Ucrânia, os ataques cibernéticos aumentaram. E a LGPD, como eu já venho explicando aqui por diversos programas para vocês, ela é um mecanismo também de proteger e implementar medidas de cibersegurança. E aí, gostou do quadro? Muita informação, muita coisa, muitos vazamentos, muitas notícias que deixam aí você de cabelo em pé? Pois bem, vá se acostumando porque esse quadro ele vai acontecer toda a última sexta-feira do mês aqui no programa Direito e Tecnologia. Agora deixa eu fazer um convite para você. Você viu que vazamentos acontecem o tempo todo, conforme noticiado aqui. E se você aprender a se proteger? Você já pensou nisso? Pois bem, eu preparei um curso para você aprender a proteger seus dados pessoais. O link da descrição do curso está na bio do meu Instagram. Vá lá, não perca essa oportunidade. Quem fez já relatou para mim que está ótimo e agora é high-tech. Só falta você. Pois bem, esse aqui foi o programa Direito e Tecnologia. Tenha um excelente fim de semana. Um grande beijo para você. Tchau! Você acabou de ouvir na Vibe Mundial